texto que nós vamos ler hoje tem só 3 versículos, ok? Os primeiros 3 versículos de Efésios, capítulo 6. E a mensagem do nosso boletim será nos versículos 2 e 3. Todos juntos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aleluia. Todas as palavras que vamos ler agora da Escritura Sagrada já estão impressas aí no boletim agora, amém? Todos têm um boletim aí em suas mãos? Muito bem. Esses textos que nós estamos vendo no boletim, aí no último capítulo de Efésios, capítulo 6, nós já passamos esta carta, essa epístola, versículo por versículo, nas nossas, primeiro era sexta-feira, depois nós mudamos para as quartas-feiras, Passamos por toda a epístola aos Efésios. Mas no boletim nós estamos ainda terminando essa epístola, ainda no início do capítulo de número 6. Hoje, raras vezes acontece isso, nós vamos tomar 2 versículos, Esses 2 versículos que estão bem aí no início do boletim, capítulo 6, versículos 2 e 3. Dentro desse tema que vocês estão vendo aí no slide, repita depois de mim: relacionamentos familiares. Os planos de Deus, muitas vezes, diferem de pessoa para pessoa. Eu creio que a maioria das pessoas, Deus trabalha na vida delas dentro de um contexto de relacionamentos familiares. Tem pessoas que Deus tem um plano diferente e tira essa pessoa de dentro do seu contexto familiar para poder realizar seus planos. Foi o que aconteceu com Abraão, não foi? Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Não é para levar ninguém da tua família, vai só você e a sua esposa, não leva ninguém da sua família. Abraão, humanamente, ainda quis levar o sobrinho, o Ló, e isso trouxe grandes problemas para Abraão. Depois teve que se separar dele, mas mesmo depois que se separou de Ló, ainda teve problemas pela frente para as próximas gerações, porque de Ló saíram 2 nações, os amonitas e os moabitas, que muito trabalharam, lutaram também contra o povo de Deus em Israel. Tudo isso acontece como consequências de não prestar atenção em todos os detalhes do plano de Deus para a nossa vida. Quando Deus manda alguma coisa, tem que ser obedecida totalmente, à risca, sem fazer concessões, porque se você fizer concessões, depois você tem que lidar com as consequências dessas concessões que você fez, que não faziam parte do plano de Deus. No entanto, família é uma instituição de Deus. Deus constituiu família. Nós vamos ver no boletim que o que Deus ensina para nós na sua palavra é que cada pessoa deve fazer parte de 2 famílias primárias. Porque tem família secundária. Tem uma família secundária e tem 2 famílias primárias. A primeira família primária é onde nós nascemos, onde nós somos filhos e filhas. A segunda família, que passa a ser não uma família secundária,
mas passa a ser a nossa segunda família primária. É a família onde nós seremos pais e mães e geraremos filhos. Família secundária são de outros parentes, fora o círculo mais próximo de pais e filhos, né? Avós, tios, primos, sobrinhos, tudo isso é família. Parentesco familiar é família secundária, mas família primária. E nós vemos no contexto da Escritura que Deus criou o homem, e o plano dele para a maioria desses homens é estar vivendo sempre dentro de um contexto de família. Nasce na sua primeira família primária, onde ele é filho ou filha, e só sai daí, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, para a segunda família primária. Não é plano de Deus, isso é coisa que veio como consequência do pecado. Não é plano de Deus viver fora de família, fora do contexto familiar, viver solto aí no mundo de qualquer jeito, ou viver dentro de um contexto de falsa família. A família instituída por Deus é uma família sobre a qual Deus ministra grande proteção, principalmente espiritual. Amém? Por isso, relacionamentos familiares são importantes, entendendo muito bem este contexto. E nós, como cristãos, o nosso relacionamento familiar deve ser o seguinte: como cristãos, se na nossa família tiver pessoas não convertidas, nós temos que ser para essas pessoas uma influência de conversão, e não elas para nós uma influência de não convertidos. Nós é que temos que ser para elas uma influência de conversão. Amém? Muito bem, tendo dado esse resumo, vamos ver então, né? Nós temos um título e um subtítulo. O título da mensagem de hoje é, diga, honrar os pais. Vamos ver o que isso significa. E o subtítulo traz uma causa para esta honra. Diga, pais, instrumentos de Deus. Vamos ver na mensagem que os pais foram instrumentos de Deus para chamar à existência os filhos, e foram também instrumentos de Deus para prover para esses filhos a sua sobrevivência na sua infância, na sua adolescência, quando eles precisavam ou eram dependentes até física e materialmente desses pais. Ok? Muito bem, o apóstolo Paulo cita isso, fala com os filhos. O apóstolo Paulo falou com os filhos, aqui filhos e filhas, filhos cristãos, trazendo um texto importante do Antigo Testamento, que foi o 5º mandamento, que é a ordem para honrar os pais. Então no nosso texto principal é esse aí, Efésios 6, 2 e 3, leiamos juntos. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Bom, quando eu coloquei esse texto aí no boletim e também aqui no nosso slide, tá? Eu já coloquei ele corrigido, porque se você prestou atenção, quando nós lemos na Bíblia, tinha um parênteses aí, entre essa frase, que é o primeiro mandamento com promessa, essa frase estava entre parênteses. Mas essa frase faz parte do texto grego original, sem parênteses, tá? Normal, como está escrito aí. Então, leia mais uma vez.
Como eu não vou falar muito dessa promessa aqui no boletim, vou falar mais do honrar. Essa promessa dupla, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Bom, para que te vá bem, se você quer ser uma pessoa que tudo vá bem para você, você tem que levar em conta uma lei espiritual muito forte, que se chama a lei da semeadura. Você quer ter boas colheitas? Para ter boas colheitas, você tem que ter boas semeaduras. Você quer colher coisas boas, você tem que semear coisas boas. Então, seja que tipo de coisas boas você fizer, você vai colher os resultados positivos dessa colheita. Amém? Lembrando que a lei da semeadura tem esses dois lados. Quem semeia bem, colhe bem. Quem semeia mal, colhe mal. Por isso a Bíblia diz no livro do profeta Zacarias: quem semeia vento, colhe tempestade. Né? Quando fala de boa colheita, é do interesse de todo mundo colher bem. Mas às vezes não tem tanto interesse de semear bem. A boa colheita é resultado da boa semeadura. Amém? Se você semeou com mesquinharia, você vai colher mesquinharia. Se você semeou com desprendimento, você vai colher com desprendimento. Você semeou amor, você vai colher amor. E assim por diante. Amém? Então, para que te vá bem aqui, está dentro da lei da semeadura. Ou seja, aquele que faz bem, neste caso desse texto, aos seus progenitores, recebem de Deus também boas condições de vida. Deus fala assim: eu vou dar a essas pessoas aí boas condições de vida, porque eles têm cuidado com os seus progenitores, têm semeado na vida deles. E sejas de longa vida sobre a terra. Aqui está a doutrina bíblica da, repita depois de mim aí, longevidade. Essa doutrina da longevidade, ela tem dois aspectos. Um aspecto antigo, lá do Antigo Testamento, antes de Cristo, e o aspecto espiritual agora, depois de Cristo. No aspecto antes de Cristo, naquele mundo antigo, naquele tempo antigo, no qual ainda a terra estava debaixo da bênção da multiplicação, de encher a terra, de ter muitos filhos, de encher a terra. Então, naquele tempo, longevidade significava uma idade longa, ter muitos anos, e durante esses anos ter tempo de ter muitos filhos, e ainda ver os filhos dos seus filhos. Ok? Longevidade significava isso. Quando Jesus veio, isso modificou. Primeiro que modificou no próprio Jesus. Longevidade não tem mais esse significado de vida longa, com muitos anos de vida, mas longevidade espiritual tem a ver não com quantidade, mas qualidade de vida espiritual. A pessoa que mais teve qualidade de vida espiritual nessa terra foi Jesus. E no entanto ele viveu só 33 anos e meio. Não teve uma longevidade aqui na terra. Morreu muito jovem, 33 anos e meio. Mas, em termos de qualidade de vida espiritual, ninguém como Jesus nessa terra. Portanto, agora, depois de Cristo, longevidade espiritual
é uma vida plena espiritualmente, uma vida cheia de Deus. Se no Antigo Testamento era uma vida cheia de filhos, agora é uma vida cheia de Deus. É isso que Deus quer ver multiplicar na nossa vida, é a qualidade espiritual da nossa vida. Amém? E quantos anos de vida cada um vai viver? De acordo com o Salmo 139, cada dia da nossa vida já foi escrito e determinado por Deus, antes que um só deles existisse. Amém? E Jesus disse também: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Ninguém. Então, essa duração já foi determinada por Deus, antes que nós existíssemos. Amém? Portanto, já que nós estamos vivendo, Senhor, já te damos graças. Cada um de nós deve falar assim: Senhor, eu te dou graças por todos os dias de vida que o Senhor já me deu. Os que eu já vivi, os que eu estou vivendo agora, e os que eu ainda vou viver. Quantos o Senhor marcou, por cada um deles eu te dou graças. Aleluia. Porque, olha só, irmãos, né? O que é viver aqui nessa terra? O que tem aqui nessa terra para nós? Canseira, enfado, fadiga, sofrimento, doença. Tem alegrias também, mas a alegria envolvida com tudo isso, com muito esforço, com muito trabalho, com muito suor. É difícil essa vida aqui na terra, não é verdade? Depois Deus vai nos dar descanso. Então, as pessoas falam: eu quero viver muito aqui nessa terra. Geralmente são as pessoas que estão iludidas com as alegrias do mundo e que podem aproveitar aí dessa terra, elas pensam nisso. Nós que temos Deus não pensamos mais em vida longa nessa terra, porque nós pensamos em vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus. Por isso que uma vez nascidos de novo, uma vez ressuscitados, nós buscamos as coisas do alto. Pensamos nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Amém? Então no boletim eu não vou falar desses dois temas aí, para que te vá bem e ser de longa vida sobre a terra. Então eu resumi eles para vocês. Agora vamos ver no boletim. Eu começo aí no boletim exatamente com o quinto dos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se sobressaem a todos os demais textos bíblicos em um quesito especialmente relevante: eles foram escritos diretamente por Deus. Toda a Sagrada Escritura foi inspirada por Deus para ser escrita pelos homens que Ele escolheu. Mas o texto dos 10 mandamentos foi escrito pessoalmente pelo próprio Deus. Entre esses 10 mandamentos figura este mandamento que diz respeito ao relacionamento dos filhos para com seus pais, pai e mãe. O primeiro conceito implícito nesse mandamento é a instituição familiar por parte de Deus desde o princípio da criação. A família baseada no casamento monogâmico, no qual um homem com a sua mulher geram filhos e filhas. O conceito de família contém um outro conceito, que é a criação dos seres humanos em unicamente 2 gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1, 27.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A partir dessa criação do homem e da mulher, veio a primeira bênção matrimonial, aqui no Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na ordem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, estavam os filhos e filhas que seriam chamados à existência por Deus através dos seus progenitores. A realidade da procriação foi estabelecida por Deus biologicamente no corpo de todo homem e de toda mulher. No corpo do homem, Deus estabeleceu a produção e a retenção da semente da procriação. E no corpo da mulher, Deus estabeleceu todo o organismo necessário para conceber, gerar e dar à luz a um novo ser humano para ser o filho ou a filha desse homem e dessa mulher. Portanto, o casamento só é possível, justo e real entre um homem e uma mulher. No conceito monogâmico do ideal de santidade de Deus, o ideal é que um homem tenha na sua vida uma única mulher, e essa mulher tenha esse homem como seu único marido ou esposo. Um segundo ou mais casamentos fogem desse ideal de santidade do casamento monogâmico instituído originalmente por Deus. O primeiro caso de poligamia que surgiu na Bíblia foi de um descendente iníquo de Caim, citado aí em Gênesis 4:19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Esse foi o primeiro homem que se casou com 2 mulheres. Iniquidade. Assim Deus criou o homem para viver sempre em família. Os filhos e filhas vivem na sua primeira família primária, na qual foram concebidos, gerados e nascidos como filhos e filhas de seu pai e mãe. Esses filhos somente deixam a casa de seus pais e mães para formar a sua segunda família primária, na qual serão esposos ou esposas, para continuação do processo de procriação. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Toda a vida humana é limitada por algo que se chama dependência. Glória a Deus. Diga dependência. Dá uma pausa aqui para falar um pouco de dependência e de independência. Independência é um atributo exclusivo de Deus. Deus é o único ser independente. Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém para ser quem Ele é, para ser o único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. O sonho maligno que o diabo
na sua síndrome, implantou nos homens pelo pecado, era o sonho depravado que ele teve no céu, quando quis tomar o lugar de Deus e ser como Deus, ser também um ser independente. Não estar debaixo da dependência de ninguém e de nada. Por isso não houve mais lugar no céu para ele, mas ele conseguiu infectar uma terça parte dos anjos que decaíram com ele, e são os demônios. E agora eles estão sob eterna condenação, porque não há salvação para Satanás, não há salvação para demônios. O plano da salvação não contempla anjos, o plano da salvação contempla só homens. Mas os homens infectados pelo pecado têm sempre o mesmo sonho, o sonho de independência, o sonho de ser independentes. Isso não existe na criação, nem na criação dos homens e nem na criação de todas as demais criaturas que existem. Toda a criação, inclusive homens, são dependentes. Ninguém é independente. Todos são dependentes. Em primeiro lugar, todos foram dependentes de Deus para existir. Pergunta: sem Deus você existiria? Foi Ele quem tudo fez, tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós já começamos a depender de Deus para existir. Foi isso que Paulo pregou em Atenas, Atos capítulo 17, para os filósofos que estavam lá, que Deus é quem a todos dá vida, respiração, e aí Paulo generalizou, e tudo mais. E depois ele concluiu: nele vivemos, nos movemos e existimos. Para nos mover, para existir, para respirar, para viver, para tudo, em primeiro lugar somos dependentes de Deus. E não somos dependentes somente de Deus, nós somos dependentes de toda a criação. Tudo que Deus criou, criou porque Ele viu na sua sabedoria, na sua onisciência, que nós seríamos dependentes dessas coisas, que nós precisaríamos de todas elas. Sem o sol haveria vida na terra? Sem a água haveria vida na terra? Sem o oxigênio haveria vida na terra? Deus pôs tudo isso na terra porque nós dependemos do sol, nós dependemos da água, nós dependemos das plantas, nós dependemos de animais. Você não comeu um animal gostoso hoje no almoço? Um bife gostoso? Nós dependemos de tudo que Deus criou. Deus criou porque Ele sabia que nós dependeríamos disso para viver. Nós somos seres dependentes. E não somos dependentes só de Deus, somos dependentes uns dos outros, dependemos de todos os seres humanos na face da terra. Por isso que Deus chamou à existência todos os seres humanos, e Deus dotou todos os seres humanos de uma diversidade de talentos que se transformam em instrumentos de provisão de vida e de sobrevivência para todo mundo. Nós somos dependentes
do eletricista, somos dependentes do encanador, somos dependentes do pedreiro, somos dependentes do engenheiro, somos dependentes do médico, somos dependentes do arquiteto, somos dependentes dos escritores, somos dependentes dos professores, somos dependentes de todo mundo, e também as pessoas dependem de nós para muita coisa. Isso se chama, numa palavra grega, de simbiose. Simbiose, ou seja, nós vivemos juntos, a humanidade vive no mesmo planeta, numa simbiose. O simbiose significa vida junto, uma palavra só que significa vida junto. Estamos vivendo nesse mesmo meio ambiente, do qual nós dependemos para nossa sobrevivência, e dentro desse meio ambiente dependemos uns dos outros. Somos seres dependentes. Por isso que Deus nos ensina a orar em favor de todos os homens, a pregar o Evangelho a todos os homens, a fazer o bem a todos os homens, porque isso é o plano de Deus nas nossas vidas, dentro dessa dependência. Nós somos seres dependentes. E dentro de uma família e das estruturas familiares, cada um já começa a viver a sua dependência uns dos outros. Tanto os filhos dos pais, como também os pais dos filhos. Então, volta para esse parágrafo aí que eu comecei com vocês. Toda a vida humana é limitada por algo que se chama dependência. Os filhos e filhas concebidos, gerados e nascidos de um casal, vêm ao mundo em um estado de total dependência de seus pais, que, além de terem sido instrumentos de Deus para chamar esses filhos e filhas à existência, passam também a ser instrumentos de Deus para a provisão de tudo quanto necessitam para viver condignamente. Um dos elementos da educação e formação dos filhos durante o seu processo de crescimento é o aprendizado da independência material ou financeira dos pais. Ou seja, filhos nascem dependentes, mas durante o seu processo dependentes dos pais, dependentes materialmente, dependentes financeiramente dos pais, mas durante o seu processo educacional, eles vão aprendendo que eles têm que chegar a ser profissionais, ter o seu trabalho e se tornar independentes dos seus pais materialmente e financeiramente, porque os seus pais estarão envelhecendo e não terão mais tantas condições de estar trabalhando e dar para eles aquilo que é material ou financeiro. Eles têm que aprender a ter a sua independência, ok? Ou seja, chegarem a ter condições de se sustentar sem a ajuda dos seus progenitores. Até que um determinado tempo poderá chegar, quando serão os pais que, na sua velhice, poderão vir a ser dependentes material e financeiramente de seus filhos. Aqui está o significado literal do verbo honrar no 5º mandamento. O verbo honrar, no texto original hebraico do Antigo Testamento, é o verbo kavod. Quer aprender um pouco de hebraico? Fala aí, kavod. É interessante que o verbo kavod, é um verbo que tem alguns significados importantes, tá? Ele vem do substantivo kaved, que é peso, kaved é peso, e kavod é glória. Por isso tem
Até cantamos aqui, vem com o peso da tua glória. Peso, kaved, e glória, kavod, vem todos da mesma raiz. E o verbo kavad, o significado dele é carregar o peso. Carregar o peso, tá? Ou seja, nós temos uma responsabilidade a carregar. Isso é carregar o peso. No texto original grego do Novo Testamento, Paulo usou o grego para escrever o Efésios. É o mesmo verbo, só que em grego ele diga, timau. Timau é da onde vem o nome de Timóteo. Timóteo é aquele que dá honra a Deus, aquele que honra a Deus. Timau é o verbo honrar no grego, no hebraico é kavad, carregar o peso, no grego é timau, cujo significado é pagar o preço. Pagar o preço significa pagar o que você deve. Se você ficou devedor de alguém, você tem que pagar o que deve. Você tem a responsabilidade de pagar o que deve. Os filhos ficaram devedores dos pais, porque os pais os sustentaram. Eles têm que pagar essa dívida. Eles têm um timau aí a honrar, um preço a pagar. No idioma latim, que gerou o verbo honrar em português, é o verbo, agora fala em latim aí, honorare. Honorare é um verbo em latim, cujo significado é pagar os honorários. Já viu bem essa expressão, né? Pagar os honorários de alguém que trabalhou, fez um serviço para você, você paga, você ficou devendo, né? O trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. O salário é o honorário que ele merece receber pelo trabalho que ele realizou. Isto quer dizer literalmente que, assim como os pais foram provedores materiais e financeiros dos filhos desde a sua infância, até conseguirem ser independentes material e financeiramente, pesa sobre esses filhos o dever de proverem tudo quanto seus pais vierem a necessitar na sua velhice. Ok, irmãos? Dentro da Bíblia Sagrada, não existe nem a menção de instituições para acolher idosos que não têm filhos para cuidar deles. Na Bíblia isso não existe. Isso é uma coisa que surgiu de uma problemática social que envolve o egoísmo das pessoas que simplesmente abandonam os seus progenitores como se eles não valessem nada e jogam eles em qualquer canto por aí. Isso não tem na Bíblia. É bem verdade que existem muitos pais que envelhecem, né? Assim tem uma boa, né? Não boa, talvez razoável aposentadoria, e também tem uma razoável saúde, uma saúde que não deteriora muito, que não tem uma doença que o torna totalmente inválido, mas que ele pode viver bem, andar bem. Esse tipo de pessoas pode dar assim até um descanso a esses filhos, porque meu pai e minha mãe estão bem de saúde até o fim da vida. Muitos têm essa bênção, mas nem todos têm essa bênção. Tem filhos aí que vai ter pais que ficarão debilitados, um pouco debilitados, ou de maneira medianamente debilitados, ou pode ter filhos que vão ter pais que vão ficar seriamente debilitados. Não é verdade? Tudo isso
é possibilidade, e isso é então previsto na palavra de Deus, que os primeiros cuidadores desses idosos, debilitados e necessitados sejam seus filhos. Na Bíblia não há lugar para a terceirização dessa responsabilidade, entregar a outros. Hoje existem profissionais para cuidar disso. Hoje existe, cuidadores de idosos, profissão assim, nesse sentido. Mas, no contexto da palavra de Deus, esse cavade, esse peso, essa responsabilidade pesa sobre os filhos. Ok? Isso que é honrar. Isso que é honrar. Deus colocou nos 10 mandamentos o honrar por causa disso. Porque Deus vê, olha a visão de Deus. Deus vê o início da nossa vida na terra e vê o fim da nossa vida na terra. Para o início da nossa vida na terra, Ele proveu os nossos pais. Para o fim da nossa vida na terra, Ele proveu os nossos filhos. É assim que Deus é provedor. É assim que Deus proveu tudo. É assim que Deus proveu as coisas. Isso faz parte da provisão de Deus. Jesus, nos evangelhos, Ele repreendeu os sacerdotes, os religiosos daquela época. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam falando assim para as pessoas: olha, o dinheiro que você tinha que gastar aí com seus pais, não, deixa os seus pais para lá e oferece aqui na sinagoga, oferece aqui no templo, é corban. Corban. Em hebraico isso é uma oferta. Olha a religiosidade judaica o que fazia. E Jesus os repreendeu por causa disso. Está escrito na palavra: honra teu pai e tua mãe. Mas vocês impedem os filhos de honrar o pai e a mãe, porque aquilo que eles teriam para oferecer, para ajudar seu pai e sua mãe, vocês pedem para vocês, religiosos, como oferta, dizendo que isso é corban, oferta agradável a Deus. Que hipocrisia! E assim vocês impedem a eles de ajudarem seus pais de qualquer maneira, e ainda, interpretando o que Jesus disse agora, e ainda cauteriza a consciência deles: não precisa ajudar não, porque o que eu ia dar para ajudar meu pai e minha mãe, eu já dei como oferta, então eu estou livre dessa responsabilidade. Isso já acontecia lá no judaísmo na época de Jesus, e Jesus foi tremendamente bravo com aqueles sacerdotes judeus que faziam isso, com aqueles pregadores judeus que faziam isso. Então, é uma responsabilidade. Pais têm responsabilidades com filhos no início de suas vidas, no começo das suas vidas, nos pontapés iniciais da sua vida. E filhos têm responsabilidades com os pais no fim da vida deles. No fim da vida deles. Estão vendo o equilíbrio? Está vendo como a palavra de Deus traz equilíbrio? O problema é que vivemos num mundo desequilibrado, numa sociedade desequilibrada. Mas em Deus, na palavra de Deus, o que nós aprendemos é equilíbrio em todas as coisas, para que não falte nada para ninguém. O nosso Deus tem o nome de ser o Deus provedor, porque Ele é um Deus que não gosta de ver nada faltando para ninguém que necessite. Deus não gosta disso. Deus é provedor. Deus quer preencher. Deus quer verdadeiramente que todos sejam cuidados. Por exemplo, na época da igreja primitiva, a gente leu isso nos Atos dos Apóstolos, e tem outras cartas também que ensinam isso no Novo Testamento.
Quando uma mulher, por exemplo, era viúva, sem arrimo de família, ficou viúva, mas também não tinha filhos. Ficou viúva, mas também não tinha filhos. Se ela era já idosa, estava na idade avançada, então a igreja tinha uma lista para inscrever essas viúvas, para receberem, olha só, para receberem da igreja o seu alimento diário de todos os dias. A sua comida para ela comer todos os dias. Ela tinha a assistência dos cristãos. Claro que eram viúvas, não era toda viúva, eram viúvas cristãs, idosas e que não tinham nem filhos para cuidar delas. As que tivessem filhos, a igreja tinha que chamar os filhos: olha, cuida da sua mãe, se é filho dela, cuide dela. Mas se ela não tinha filhos, a igreja escrevia, fazia uma inscrição para ela estar recebendo diariamente o seu alimento. Foi assim que surgiram os diáconos na igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para dar assistência a essas viúvas que necessitavam da ajuda da igreja para se alimentar no dia a dia. Ok? Porque não tinham filhos para assumir a essa responsabilidade. Muito bem, isso é honrar. Honrar é isso. Por exemplo, você não fala assim, já ouviu essa expressão que eu vou dizer aqui agora? Você comprou alguma coisa a prazo. O que é você pagar essa dívida? Não é você honrar o compromisso que você fez? Já ouviu essa expressão? Você vai honrar o compromisso que você fez. Se ficou devendo, você vai honrar o compromisso que você fez e pagar a dívida. Isso significa honrar. Muito bem. No entanto, a última coluna, nós estamos aí na última coluna agora, né? No entanto, a realidade atual, nessa era pós-moderna, é uma realidade de valores desconstruídos, princípios cancelados e fundamentos destruídos. Por isso Davi orou a Deus dizendo isso aqui no Salmo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A humanidade no pecado se encontra totalmente desviada dos fundamentos santos de Deus, estabelecidos em sua palavra. E em consequência, já não há casamento lícito e normal, não há filhos e filhas sendo criados dentro de uma estrutura familiar segura. A promiscuidade e imoralidade sexual estão proliferadas a níveis inimagináveis de perversão. O egoísmo e o egocentrismo fazem com que ninguém enxergue o próximo ou tenha dele qualquer cuidado em suas necessidades. Isso ocorre tanto de pais para filhos como de filhos para pais, assim como em qualquer nível de relacionamento humano, já que os fundamentos relacionais estão destruídos. Olha só, os homens continuam dependendo de Deus, continuam dependendo da criação e continuam dependendo uns dos outros. Mas a maioria não quer saber de Deus, a maioria está destruindo a criação e a maioria odeia os outros, está destruindo o próximo. O maior gasto que as nações da terra têm é com armamento para matar outros seres humanos. É o maior gasto. O maior gasto que as nações têm é com armas, não é com comida, não é com recursos para que as pessoas vivam, é com armas para matar pessoas.
Por isso que Deus disse em Isaías 59, as vossas mãos estão manchadas de sangue. Isaías 59, Deus disse, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seus ouvidos surdos para ouvir. São os vossos pecados que levantaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades são o motivo pelo qual eu volto o meu rosto para não ouvir as vossas orações, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. O mundo é um caos espiritual total. As pessoas estão muito afastadas de Deus. E quando a gente pensa que tem gente que se chama evangélica, que por se chamar evangélico deveria estar mais perto de Deus, às vezes são as piores. E provam isso com suas atitudes, seus pensamentos desviados da palavra, suas palavras desviadas de Deus, suas atitudes desviadas da Bíblia, seu comportamento que não é de filhos de Deus, e às vezes é pior do que quem nunca foi filho de Deus. É um desastre. Esse mundo é o vale da sombra da morte. É por isso que está muito bem justificada dentro da Escritura Sagrada a doutrina bíblica da eleição, que a salvação é para poucos. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Terminando no último parágrafo do boletim, para todos quantos, mediante a obra da salvação em Cristo, foram feitos filhos de Deus, os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, resumem todos os mandamentos da Sagrada Escritura. E se o Senhor Jesus ordenou amar até mesmo os inimigos, quanto mais os progenitores que foram os instrumentos de Deus para chamar os filhos à existência. Assim, a mais alta definição de honrar é amar. Repita essa frase: a mais alta definição de honrar é amar. Portanto, podemos reler esse versículo, honra teu pai e a tua mãe, desse jeito aqui, repita depois de mim: ama a teu pai e a tua mãe. O verbo amar preenche e ultrapassa todos os sentidos possíveis, em todos os sentidos possíveis, qualquer explicação que signifique honrar. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha, relacionamentos familiares sempre estão presentes nas instruções das epístolas do Novo Testamento. Já prestou atenção nisso? As epístolas do Novo Testamento, elas sempre falam de uma grande profundidade teológica sobre salvação, sobre Deus, sobre Jesus, mas elas incluem sempre aí no final a questão dos relacionamentos familiares. É muito importante esses relacionamentos na nossa santificação.